Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o momento Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, um espaço permanente aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação, em que você pode mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos, porque a religião do terceiro milênio sempre responde à luz da espiritualidade ecumênica. E a edição de hoje deste espaço começa com uma pesquisa. Vamos acompanhar com a narração de Laudiceia Martins. 86% das mulheres brasileiras consideram ter muita carga de responsabilidades, de acordo com um estudo desenvolvido por uma organização não governamental que entrevistou mais de 1.000 mulheres. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, as mulheres estão mais expostas a riscos para a saúde mental devido à sobrecarga física e mental decorrente da dupla ou tripla jornada de trabalho. As tarefas de cuidado envolvem atividades como vestir, alimentar, higienizar, medicar, dedicar afeto e acompanhar atividades escolares. É uma tarefa invisibilizada na sociedade, a qual as mulheres dedicam horas da semana sem receber salário nem reconhecimento. O Laboratório de Inovação Social Mulheres estima que as atividades de cuidado não remuneradas equivalem a quase 11 trilhões de dólares. Agradecemos as informações trazidas pela Laudiceia Martins e hoje a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde sobre esse assunto, a respeito da pressão e sobrecarga feminina do ponto de vista da espiritualidade ecumênica. Mande a sua dúvida, o seu questionamento, participe pelo WhatsApp DDD 11 99 831 8195. Com a gente está a irmã Camila Barbieri, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, trazendo os esclarecimentos de hoje para a nossa audiência. Seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos então à primeira dúvida de hoje, é do Rogério Góes, de Caruaru, Pernambuco. Ele pergunta o seguinte: como a espiritualidade explica a sobrecarga e as pressões serem muito maiores para as mulheres? Pergunto isso porque já faz muito tempo que as coisas são assim. Por que não há uma intervenção espiritual? Vamos lá. Primeiro, Rogério, obrigada pela participação. Antes da gente começar a falar sobre as soluções, eu queria destacar o quanto discutir esse assunto é sério e a gente não pode menosprezar o que a sobrecarga significa na vida das mulheres. A gente acompanhou a pesquisa e há tantas outras que apontam, inclusive o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que o tempo que as mulheres dedicam por semana ao trabalho doméstico, ao cuidado com a família, é quase o dobro do que os homens dedicam no mesmo período. Isso expõe as mulheres, inclusive, a um risco muito maior de transtornos mentais, ansiedade, depressão e todos os outros, porque são mulheres que estão o tempo inteiro sobrecarregadas, com responsabilidades não apenas sobre a sua vida, mas sobre a vida de outras pessoas. E isso traz um grande desgaste. E além de falar das questões econômicas e tantas outras que a gente pode citar aqui ainda. Agora, o que é importante? Quando a gente aprende na religião do amor universal que tudo é espiritual e que todos os assuntos da vida também precisam ser entendidos a partir da espiritualidade ecumênica, nós não estamos querendo dizer que tudo o que acontece nesse mundo é um desejo de Deus, que foi um planejamento de Jesus. Portanto, a espiritualidade ecumênica não vai justificar a sobrecarga. Ela não acontece porque Deus quis assim. A sobrecarga, assim como tantas outras questões, as violências, os conflitos, todo tipo de ódio, são manifestações de espíritos que ainda não conseguiram colocar em prática todas as suas habilidades, aprender tudo aquilo que vem de Deus e transformar isso em realidade. Então, nós não estamos falando aqui sobre algo que Deus quer ou que ele sustente para que continue acontecendo. São manifestações de espíritos ainda em aprendizado. E que nós precisamos mudar a situação, então, a partir do espírito. E aí você fala sobre a intervenção divina. O que será que a gente entende por intervenção divina? Para pensar sobre esse assunto, nós vamos trazer um artigo do irmão Paiva Neto intitulado A Divina Eficiência. Está no blog paivaneto.com, mas nós vamos trazer para você um destaque, portanto você pode lê-lo na íntegra, Rogério, a todos que estão na audiência, mas o irmão Paiva ajuda a gente a entender como é que uma mudança dessa forma ocorre, já que é no espírito, que isso é uma manifestação do espírito, onde que a intervenção tem que acontecer? Pergunta, também no espírito.
Vamos então ao que escreve o irmão Paiva. A divina eficiência. Anunciada em 1953 pelo saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Alziro Zarur, temos levado adiante, e pela misericórdia divina, em 6 de janeiro de 1992, portanto, há 30 anos, quando o artigo foi escrito, dando início aos trabalhos práticos do Centro Espiritual Universalista, CEL, a Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, e aqui abro parêntese para dizer que até a poderíamos chamar de Revolução Social dos Espíritos de Deus, porque sabemos e repetimos que o governo da Terra começa no céu. Das alturas descem até aos seres humanos as instruções divinas, que se vão corporificando conforme a capacidade que cada um tem de entendê-las e vivê-las, sendo esse um indivíduo, povo ou nação. Daí o ensinamento de Jesus neste resumo: todos seremos justificados, em consonância com o bem ou com o mal que realizarmos. Vejam o Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27, o Apocalipse de Jesus, capítulo 22, versículo 12, e o livro de Jó, capítulo 34, versículo 11. Abrir aspas, a cada um será dado de acordo com as suas próprias obras. Fechar aspas. Sem esse conceito da justiça de Deus, é impossível a existência de uma sociedade equitativa, portanto civilizada. O contrário é o reino da impunidade. Em seu artigo Faculdade do Recife, o notável Águia de Aia, Rui Barbosa, inquiriu, abrir aspas, de que valem leis onde falta nos homens o sentido da justiça. Fechar aspas. O artigo continua e é muito importante a gente lê-lo na íntegra, mas nós temos aqui já muitos pontos para destacar. O primeiro que o irmão Paiva nos lembra que o governo da Terra começa no céu. E é verdade nós procurarmos então esse significado espiritual para os fatos da vida. No entanto, o governo da Terra não é uma tirania. O governo espiritual não é uma tirania. Nós, pelas nossas próprias ações, é que determinamos o nosso destino. Portanto, se o espírito é que precisa parar de colocar a sobrecarga sobre outro, porque o que é isso? É alguém achar que o outro é menos importante, que a vida da mulher, por exemplo, ela tudo bem ela fazer esse tipo de serviço, a minha vida não, eu não vou ocupar com esse tipo de preocupação. Quando alguém se nega a fazer algo e permite que alguém esteja sobrecarregado, ainda são questões espirituais que precisam ser melhoradas. Inclusive, o irmão Paiva destaca que Jesus alerta que a cada um será dado de acordo com as suas próprias obras. Só que a gente não pode, inclusive, deixar que essa reflexão seja distorcida e aí alguém pensa assim, então tá bom, as mulheres vão ganhar muito, que estão trabalhando muito, então vai ser bom para elas. Vai, porque se quem trabalha muito, colabora muito, serve muito, ajuda muitas pessoas. Mas se tem alguém sobrecarregado é porque tem alguém fazendo menos do que poderia. E essa pessoa também vai ter que prestar contas disso, das habilidades e do tempo que deixou de aproveitar. Então nós não podemos usar a mensagem bíblica para tentar justificar que as mulheres continuem sendo sobrecarregadas. E as coisas já melhoraram. O Rogério fala, já é assim há muito tempo. É verdade, mas não é do mesmo jeito há tanto tempo. Essa mudança vem ocorrendo. No entanto, a intervenção divina não vai ser um raio cair no meio da nossa sociedade para obrigar as pessoas a mudarem os seus comportamentos. Não funciona. O que muda é a educação, tanto que nós temos muitas leis que regulam a vida em sociedade, a lei contra a violência doméstica, por exemplo, que continua acontecendo. As leis não serão suficientes se os espíritos não forem educados. E é por isso que a intervenção divina não vai ser desse jeito que muitas pessoas imaginam, como algo que traz terror, que traz uma imposição. A intervenção divina é espiritual, é pelo conhecimento que vem do Espírito que nos ajuda a entender que nesta vida eu posso estar mulher, na próxima, por exemplo, eu posso ser homem e vice-versa. E que nós precisamos desenvolver habilidades do Espírito que não são só da mulher ou só do homem, são do Espírito. Cuidar, medicar, cozinhar, educar são habilidades da alma. Todos nós somos capazes de fazer isso. Não é exclusividade das mulheres. Assim como não é exclusividade dos homens ter um tipo de atuação na sociedade. Esse tipo de pensamento precisa ser rompido. Então, é isso que a religião do amor universal nos ensina, que nós lutemos para que todos tenham a oportunidade de se desenvolver e de ter como colocar suas habilidades em prática em todas as áreas que são importantes na nossa vida.
Muito obrigada pela resposta ao Rogério Góes, de Caruaru, Pernambuco, em nome da Religião do Terceiro Milênio. Você também fique à vontade para trazer a sua dúvida, o seu questionamento pelo nosso WhatsApp 99831-8195, código de área 11, ou aqui nos comentários do YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. E a segunda pergunta é de uma pessoa que preferiu não se identificar, e é claro, nós respeitamos essa escolha, você também pode ficar à vontade para mandar a sua dúvida, preservando a sua identidade, a sua cidade, e a pergunta é a seguinte: sinto que estou falhando na minha carreira porque todo dia me esforço muito e não saio do lugar. Não melhoro e nem avanço. Me sinto muito sobrecarregada com outras tarefas, a maternidade, a vida em família. Tem algo que a espiritualidade ensina para ajudar nessas situações? A gente já entende que é uma mãe, uma mulher que passa por isso, e a gente aqui acolhe nesse momento dessas angústias que tomam conta do nosso pensamento, e há muitas reflexões aqui que nós vamos trazer, que nós vamos promover juntas. A primeira é: será que você não está avançando? A nossa sociedade hoje nos cobra e nos educa de uma forma que parece que nunca é o suficiente, que a gente nunca está atendendo às expectativas das pessoas. Então, se essa é uma percepção sua, converse com alguém que possa te dar um retorno real, para você entender se é realidade ou se é você tentando lidar com essa cobrança e essa pressão toda. Converse com o seu chefe, converse com um companheiro de trabalho, ou olhe para os seus resultados. Tem algum outro jeito de medir o seu sucesso no trabalho? Procure entender, para você saber se é apenas a sua percepção ou se é realidade. Uma outra questão é que você fala sobre se sentir sobrecarregada com os cuidados da família, com os cuidados com a casa. Para o espírito, todo tipo de trabalho é importante. A evolução espiritual não está relacionada apenas ao avanço profissional, muito pelo contrário. Nós precisamos valorizar o tempo, o cuidado, o esforço que a gente tem cuidando das pessoas, exercendo a maternidade da melhor forma, porque muitas vezes a gente tem a sensação de que é desperdício de tempo. Eu estou perdendo tempo e oportunidade quando eu estou cuidando dos meus filhos, quando eu estou cuidando da minha família, e não é verdade. É muito importante. Inclusive, a gente chama isso hoje de economia do cuidado, que geraria trilhões e trilhões na economia mundial se fosse remunerado. É um trabalho invisível, mas que é vital. A humanidade não conseguiria sobreviver sem essas mulheres e homens que também cuidam de suas famílias. Então a gente precisa lembrar que esse trabalho que você faz em casa, trabalho entre aspas, mas é trabalho, é importante também. Você não está desperdiçando o seu tempo de vida porque você está fazendo isso. Agora, a sobrecarga é real. E aí temos algumas questões que precisam ser trazidas para discussão em sociedade. Converse com a sua família sobre os seus sonhos. Compartilhe com eles os desejos que você tem de colaborar com a sociedade, de ter outro tipo de atuação. Olha, muitas mulheres realmente não conseguem avançar no trabalho porque não tem tempo para estudar. Então, talvez a sua sensação de não melhorar pode ter algum sentido de verdade mesmo. Inclusive, mulheres que estão sobrecarregadas com a dupla ou tripla jornada de trabalho são mulheres que ficam por mais tempo no ciclo da pobreza, por exemplo, porque não conseguem ter tempo de se dedicar a si mesmas. Estão sempre servindo e cuidando dos outros. Então, é importante que você compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor para que elas também saibam que são responsáveis por esses cuidados. Agora, um outro ponto importante é entender os momentos da nossa vida. E isso vem da sua intuição de mãe, de mulher, do sentido de espiritualidade ecumênica. Há momentos na vida em que os cuidados com a família, com as crianças, por exemplo, serão muito importantes. Mas daqui a um tempo isso muda. Aí você pode voltar a estudar. Você pode voltar a se dedicar, vai ter até o tempo em que você quase não vai ter tanta ocupação com os filhos, estarão grandes, cuidando das próprias vidas. Não quer dizer que a gente não vai se preocupar, mas as fases vão mudando. E aí quando você chegar nesse momento e olhar para trás, você vai ver o quanto você melhorou. E que não foi perda de tempo. E aí essa angústia que você está agora, essa vontade, eu preciso dar conta de tudo agora. Eu ser excelente mãe, profissional, esposa, cuidar da casa, tudo agora. E não precisa ser. Pense na eternidade. A gente tem a eternidade para evoluir porque não tem como fazer tudo de uma vez. Então, busque fortalecer esse sentido de espiritualidade. Vá à igreja ecumênica da religião divina para fazer as suas preces, para tentar acalmar o seu coração, para você ter a intuição, o momento correto de tomar as decisões. Até porque, se você fizer bem agora o seu exercício de maternidade, cuidar da família, cumprir com as suas obrigações no trabalho, quando você chegar a hora e falar, ó, agora é a hora de me dedicar ao meu estudo, agora eu vou investir na minha formação profissional, você vai fazer isso tranquila,
sem culpa nenhuma. A culpa sempre nos acompanha, mas se você fizer o melhor possível esse cuidado agora, quando você mudar o rumo do seu tempo e da sua dedicação, você vai fazer isso com o coração tranquilo. E a gente vai concluir agora também essa reflexão aqui com uma página do livro A Esperança Não Morre Nunca. Convidamos você também a fazer essa leitura sempre junto conosco, reabastecer a alma, para que você tenha essa tranquilidade de não ceder a essas cobranças e pressões que são irreais, que nos adoecem. Na página 63, o irmão Paiva nos traz a seguinte mensagem: competência divina, que é o que todos nós devemos buscar em nós. E ele começa com um versículo da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora o irmão Paiva explica. Por intermédio do amor e da intuição, a competência de Deus se estabelece nas suas criaturas. Portanto, lança fora o medo de avançar continuamente na direção correta. Aliás, esse é um caminho nem sempre fácil, mas cujo resultado é o melhor possível. Reflitam sobre a lição que o Rei da Sabedoria, Jesus, a todos endereça em seu Santo Evangelho, consoante Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. As duas estradas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. O caminho pode não ser fácil, e inclusive dizer que trilhar o caminho desafiador é necessário não significa se submeter à sobrecarga sem tentar mudar essa condição. Mas esse caminho de esforço, de aprendizado, de perseverar, é o caminho que nos leva a melhorar de forma integral, não só financeiramente, como se sucesso fosse só dinheiro na conta. Quando chegar no fim da vida, dessa reencarnação, e aqui pensando nessa trajetória, você vai pensar em muito mais do que apenas no tanto de dinheiro ou no destaque profissional que se conquistou. A vida é muito mais do que isso. E é só o Espírito Eterno que nos ajuda a ter esse olhar integral. Então, acalme seu coração. Continue fazendo o seu trabalho. Procure melhorar, sim, mas não pensando apenas no destaque profissional. E abasteça a sua alma para que a intuição traga a você, a intuição e o amor, tragam a competência divina para todas as suas ações. Essa é a resposta da religião do terceiro milênio. Para você que mandou a sua dúvida, está na audiência certamente e recebe esse esclarecimento à luz da espiritualidade ecumênica. Camila Barbieri, pregadora ecumênica da religião do amor universal com a gente hoje. Muito obrigada por trazer esses esclarecimentos nesta edição aqui desse momento que é permanente na comunicação 100% Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Convite a todos para que estejam conversando também com os pregadores da religião do amor universal sobre os temas do cotidiano, sempre à luz da espiritualidade ecumênica. E o convite para você que também está na audiência pelo YouTube, deixe registrado aí o seu comentário, a sua participação, traga a sua dúvida, mande os seus questionamentos, porque a religião divina sempre responde à luz da espiritualidade ecumênica. E o canal da Religião do Terceiro Milênio no YouTube é esse, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Nós nos despedimos com a nossa saudação legionária de paz e de boa vontade. Vamos bradar juntas? Vamos! Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre!